hoje nós vamos focar em um aspecto da vida dele, do seu ministério, que é Pedro como um pregador que Deus usou poderosamente. O que marcou a pregação de Pedro e como isso nos desafia hoje a crescermos em Jesus, andarmos com Jesus, inclusive como bom critério para você peneirar os pregadores que você ouve. Irmãos, é uma dádiva para qualquer pastor, se ele é pastor de um rebanho, que compara o que ele fala com o que diz a Escritura. Isso é uma dádiva. Isso é uma dádiva. Um auditório nesse sentido, um povo que está atento à fidelidade com a palavra de Deus. Como que a gente aprende com Pedro a discernir uma mensagem que de fato ela é coerente? Isso é algo muito importante. Além disso, como a mensagem coerente deve nortear a nossa vida, nosso cotidiano, nossas escolhas e assim por diante. E para a gente fundamentar e conhecer tudo isso, nós vamos para o primeiro sermão que nós temos registrado nas Escrituras, pregado por Pedro. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Abra aí, por favor. É um texto, de certa forma, longo, então eu preciso que você mantenha sua atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 14, nós vamos lá até o verso de número 41. Atos 2, de 14 a 41. A pregação de Pedro. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda não são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre, a minha língua exulta, e o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta, e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto,
Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Que dia? Qual foi aquele dia? Não foi um dia qualquer. Primeiro, não foi um dia qualquer, porque foi no momento em que acontecia a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes é uma festa de gratidão que ela acontece 50 dias depois, 50 dias exatos. São 7 semanas mais um dia, 50 dias depois da Páscoa. Então Jerusalém estava cheia. Não foi também um dia qualquer, porque naquela data, uma das maiores promessas para o povo de Deus se cumpriu. O Senhor Jesus, que havia subido aos céus, enviou o Espírito Santo sobre o seu povo. Isso é algo tremendo e muito importante. Do mesmo jeito que a igreja só pode existir porque o Senhor nasceu de uma virgem, porque o Senhor viveu neste mundo, se encarnou, habitou no meio do seu povo, mas porque Ele também morreu, e porque Ele ressuscitou, e porque Ele está sentado no trono de onde Ele governa tudo, assim também a igreja só pode ser igreja porque a promessa foi cumprida, o Espírito foi derramado. E não foi de uma maneira, diríamos assim, tão silenciosa, não. Foi algo que a multidão de pessoas que estava na festa, ali em Jerusalém, percebeu. E não só percebeu, se assombrou. Olhe só o impacto daquele momento, não é? Em que a Bíblia diz que desceram línguas como línguas de fogo, que veio um vento impetuoso que encheu todo um lugar que estava fechado e trancado, que aqueles homens e mulheres, a maioria pessoas tão rudes, simples, começaram a falar em línguas que aquelas pessoas conheciam, porque muitos daqueles judeus eram judeus da dispersão, que estavam ali por causa da festa. Aí alguém fala: vocês falaram línguas estranhas, pastor? Não. Eles falaram línguas que aquele povo conhecia. Alguém já disse que, inclusive, o milagre foi nos ouvidos e não na boca. Porque eles falavam, e as pessoas que não falavam aramaico, que era a língua comum daquele lugar, ouviam e entendiam o que eles estavam falando nas suas línguas maternas, línguas humanas. Leia direitinho que você vai ver que é sobre isso que o texto está falando anteriormente. E nesse ambiente em que um fenômeno sobrenatural tremendo está acontecendo, aquela multidão então se reúne para ver aquele acontecimento. E nós temos a primeira pregação da história da igreja, se nós consideramos que a igreja do Novo Testamento é inaugurada aqui, neste evento chamado Pentecostes. E quem se levanta como pregador? O apóstolo Pedro. Aquele apóstolo que a gente tem visto algumas coisas interessantes da história dele. Como ele era um homem, diríamos, sem tão grande conhecimento assim, provavelmente não teve formação, diríamos assim, estruturada. Não dá para dizer que ele era iletrado no sentido de não saber escrever. Alguns defendem isso. O problema é que a Bíblia não diz isso com clareza. Mas nos diz que eles eram homens iletrados. O próprio Sinédrio faz esse juízo lá no capítulo 4, verso 3. Vendo eles que eram homens iletrados, e vendo a ousadia, a autoridade com que eles falaram, né, aqueles homens então chegaram à conclusão, porque eles estiveram com Jesus
um tempo não tão distante atrás, eles falam assim, verdadeiramente esses homens estiveram com Jesus. Então Pedro, esse homem, pescador, morador até então ali da Galileia, um homem de um temperamento, diríamos assim, 8 ou 80, né? Muitas vezes a gente vê ele numa intensidade, numa fé contagiante, daqui a pouco a gente vê ele lá no fundo do poço. Aquele homem é levantado por Deus. Há um detalhe importante antes da gente olhar para o sermão em si. Entre a Páscoa e o Pentecostes tem quanto tempo mesmo, gente? Vamos ver se vocês estão aprendendo Bíblia. Tem 50 dias. Então, olha que conclusão importante que a gente tem que chegar aqui. Quantos dias passaram entre a ressurreição de Jesus e a vinda do Espírito Santo? 50. Por quê? Porque Jesus ressuscitou no domingo de quê, gente? De Páscoa. De Páscoa. Agora, algumas outras coisas nesse período. Há uma concordância que Jesus esteve durante 40 dias. Então, entre a ressurreição, Páscoa e a ascensão, 40 dias. 15 a 16, 17 dias depois da ressurreição, ou seja, cerca de 30 e poucos dias antes do Pentecostes, como é que estava a vida de Pedro? A gente lê que num domingo Jesus apareceu aos seus discípulos. Se ele ressuscitou num domingo, no mínimo foi um domingo depois. Lembra? Pedro estava lá? Estava. Por quê que Pedro estava lá? A gente sabe que Pedro estava lá. Porque diz que o único que não estava foi quem? Tomé. Jesus depois reaparece na outra semana. Uma semana depois, vai lá em João capítulo 20 e lê que você vai ver. Está tudo narrado lá em João capítulo 20. Jesus vem uma semana depois, Tomé estava lá. E quem estava lá também? Os outros discípulos. Então Pedro estava lá? Estava lá. Aí a gente chega no capítulo 21 de João. O que ele diz? Algum tempo depois, aí a gente já não sabe mais. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, aí já não sabe. Jesus se revelou novamente aos discípulos. E isso aconteceu assim. Onde isso acontece? Lá no mar de Tiberíades, quando Pedro, e aqui vem um detalhe importantíssimo, toma uma decisão. Porque apesar dele já ter visto Jesus ressurreto, ele estava espiritualmente quebrado, despedaçado, vencido, derrotado, cheio de culpa, cheio de autoacusação. Jesus então aparece no mar de Tiberíades para restaurar Pedro. Para restaurar Pedro. E aquela é uma passagem lindíssima, lindíssima, que a gente vê Jesus pegando aquele homem que Jesus tinha dito para ele assim, Pedro, Satanás pegou você para peneirar. Aquele homem foi peneirado pelo diabo mesmo. Mas aí Jesus assim, mas eu roguei ao Pai por você. E porque Jesus rogou, ele não se perdeu. A Escritura diz, Jesus nos diz, que as ovelhas são dele, estão nas mãos dele, e da mão dele ninguém pode arrebatar, nem o próprio diabo. Por isso Jesus vai lá e restaura Pedro. Isso em si deve dar grande esperança para nós. Mas você lembra que naquele encontro, Jesus trata o coração de Pedro, fazendo uma pergunta que ele repete 3 vezes. Qual que é a pergunta? Pedro, tu me amas? E diante das respostas de Pedro, basicamente Jesus pediu uma coisa que ele repete também 3 vezes. Vocês lembram o que foi? Apacenta os meus cordeiros. Jesus sobe aos céus, alguns dias depois, diz assim, fiquem na cidade. Fiquem na cidade. Então nós estamos falando de um intervalo de mais ou menos 10 dias, até que venha do alto o Espírito Santo que eu vou enviar sobre vocês. Atos capítulo 1 nos diz isso. Fiquem, esperem. Eles esperam.
e no dia de Pentecostes vem o Espírito Santo de Deus sobre eles, e assim se cumpre a promessa de Deus sobre a sua igreja. Isso vai se repetir sobre samaritanos, gentios e alguns discípulos de João, para mostrar que o plano de Deus não era apenas para os judeus, mas há um plano eterno de salvação que está alcançando todos os povos. Mas o Espírito foi enviado. E aqui eu queria que você pensasse comigo. Aquele homem quebrado 30 e poucos dias antes, é esse homem com essa autoridade e sendo usado dessa maneira por Deus. Isso me encoraja. Isso me encoraja muito. Porque nas minhas crises, eu posso lembrar, eu estou nas mãos do meu Senhor. O meu Senhor, Ele me restaura. O meu Senhor me levanta. O meu Senhor cura a minha alma, porque os propósitos dEle devem ser cumpridos. E se Ele tem propósitos para a minha vida, eu tenho que dizer, estou aqui, Senhor. Como Pedro disse, amém, Senhor. E o Senhor disse, vai e apacenta as minhas ovelhas. 3.000 dessas ovelhas se converteram aqui, nesse primeiro sermão. Mas quando nós olhamos para o sermão, nós vemos 3 características aqui, irmãos, fundamentais. Sabe por quê? Porque se você olhar, por exemplo, para um outro sermão que está no capítulo 10, que foi pregado na casa de Cornélio, você verá uma estrutura idêntica. Outras palavras, outras citações, mas a estrutura é idêntica. Se você olhar para o sermão que Paulo prega em Antioquia da Psídia, primeira viagem missionária, Barnabé estava lá com ele, e você observar a estrutura do sermão de Paulo, você verá esses 3 elementos fundamentais presentes, estruturando o sermão que está lá em Atos 13, o sermão do apóstolo Paulo. O que isso significa? Que a pregação de Pedro não foi apenas um sermão entre outros sermões, mas essa pregação lança as bases daquilo que deve ser toda a pregação da igreja em todos os tempos. Há coisas que são elementares e fundamentais, e que se você conhece, isso já te ajuda a discernir até que ponto uma pregação é coerente ou não, até que ponto ela é ungida, porque tem gente que acha que unção é barulho, tem gente que acha que unção é eloquência, tem gente que acha que unção é carisma. Deixa eu te falar uma coisa, os coaches aí estão cheios de carisma, e eles não estão necessariamente pregando a Bíblia, não. Eu acho que tem gente que assiste coach falando, e fala assim, que pregador bom, nem percebeu que não tem nada a ver com pregação. O cara começa lá, você é importante para Deus, você é tal, sua vida é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Muda o chip, sei lá, instala não sei as quantas, e vai indo, e você fala, nossa, que pregador que é esse? Não tem nada de pregação. Porque às vezes parece mais um pregador na igreja do que alguém motivador e assim por diante. Por mais que possa, quem sabe, ser útil no seu conteúdo. Uma pregação abençoadora, ela não depende do carisma pessoal, nem da eloquência humana. Se Deus quer usar essas características, Ele usa, e que seja para a glória dEle. Mas não é isso que fundamenta uma pregação que seja de fato trazida por Deus ao coração da igreja e para o mundo. Então, quais são esses elementos? Estão aqui. No texto nós lemos. Primeiro, pregação precisa ser bíblica. Pastor, mas todo pregador não abre a Bíblia para pregar? Abrir a Bíblia não significa que a pregação é bíblica. Vou explicar isso rapidinho agora. Segundo, toda pregação tem que ser cristocêntrica. A igreja prega o Evangelho à medida que ela apresenta Cristo. Toda a nossa pregação precisa ser cristocêntrica. Terceiro, tem que ser bíblica, tem que ser cristocêntrica, e toda pregação precisa ser confrontativa. Tá, é uma palavra que talvez você não vai gostar, por isso eu espero que você esteja atento para você entender o que eu estou querendo dizer com pregação confrontativa. E aí, nesse sentido,
se distingue, inclusive, muito dessa sombra de autoajuda que parece que invadiu o púlpito brasileiro com a pregação realmente centrada no Evangelho. Porque o Evangelho, preste atenção, o Evangelho sempre confronta. E o primeiro que é confrontado com a pregação é o pregador. Se ele não é confrontado com a pregação, já está tudo errado. Porque o pregador é pecador, como todo mundo é. Então, ele precisa ser confrontado. Se ele é confrontado pela própria pregação, então agora ele consegue, como alguém quebrado, humilhado pela palavra, vir aqui e dizer: meus queridos, olha o que a palavra está nos confrontando. Nos confrontando. Como que nós vemos essas características nesse primeiro sermão, no momento em que a igreja do Novo Testamento está surgindo? Primeiro, pela coerência do apóstolo Pedro em apresentar o Velho Testamento como resposta. As pessoas estavam confusas. O que está acontecendo aqui? O texto diz que, inclusive, alguém levanta a hipótese, ou alguns levantaram: será que eles estão bêbados? Qual que era aquele horário, meus irmãos? O texto diz: 9 da manhã. Detalhe: quando haviam as festas religiosas judaicas, as pessoas só quebravam o jejum a partir das 10. É por isso que Pedro diz assim: meus queridos, é 9 da manhã, ninguém aqui está embriagado. Mas a pergunta é: mas o que está acontecendo então? E Pedro vem e traz a profecia bíblica do Velho Testamento. E ele então cita o profeta Joel. E aqui vem uma coisa importante para você pensar. Ele cita o profeta Joel de cor. Ele não foi lá atrás de um manuscrito para trazer na hora: gente, acha para mim aquela profecia. Não tinha celular com aplicativo. Não existia a imprensa ainda, então não tinha Bíblia impressa. Ele fala isso de memória. Pergunta para você. Pensa sobre isso. Tem coisa que a gente pensa para pregar, e tem coisa que você tem que pensar a partir da pregação. Ele já tinha isso de cor, ou o Espírito Santo soprou na orelha dele? O que você acha? Ele já tinha isso na memória, e o Espírito Santo lhe deu o discernimento necessário de que aquilo que ele conhecia estava sendo cumprido ali? Ou você acha que foi uma coisa assim, meio que ele entrou num êxtase assim, meio rápido? Captei. Aí saiu o texto da boca dele. Pastor, não sei para que esse negócio de decorar a Bíblia. Começa a pensar. Começa a pensar. Por que que todos os grandes homens e mulheres de Deus tinham a memorização da palavra como uma disciplina espiritual? É mais ou menos assim. Você quer que Jesus haja igual aqueles filmes de Star Wars. O cara vai lá, se pega a mão e aí a pedra. Jesus ressuscitou Lázaro. Quem podia ressuscitar Lázaro? Só Jesus. Mas Jesus falou assim: tirem a pedra. Aí você quer a ressurreição de Lázaro e você quer que Jesus, pedra, vá embora. Não. Deus não abençoa preguiçoso. Vai ter com a formiga preguiçoso. Você, por exemplo, irmão, está orando, está difícil, está precisando de um emprego, precisando tal. Senhor, me abençoe, abre uma porta. Amém. Mas você que vai imprimir currículo e lá na empresa entregar currículo. Entendeu? Abre uma porta, Senhor, dentro do quarto, vendo sério o dia inteiro, deprimido. Não vai dar. Pedro cita o profeta Joel. Mas de onde que vem essa citação? Como que ele traz isso para o sermão? Mas ele não cita apenas o profeta Joel. Ele cita o profeta Joel para explicar o que era aquele evento que estava acontecendo naquele momento. Mas ele também cita os salmistas.
Ele cita o Salmo 16, versos 8 a 11, ele cita o Salmo 89, 3 e 4, o 132, verso 11, e o Salmo 110, verso 1. Está tudo aí, você pode depois pegar a sua Bíblia, pesquisar e ler lá no Velho Testamento os textos que ele citou. Mas há uma coisa muito importante que mostra por que a pregação dele foi bíblica. Não é apenas porque ele citou os textos, mas porque ele mostrou a coerência da Escritura, que explicava a necessidade do derramar do Espírito Santo, mas que apontava de um modo progressivo para um descendente do rei Davi que iria ressuscitar, cujo corpo não viria corrupção. Daí você entende porque ao citar Davi ele diz assim, mas o rei Davi, o túmulo dele está aqui entre nós até hoje. De quem que ele estava falando? E Pedro assim traz as Escrituras dentro de um princípio de coerência, de interpretação da revelação de Deus no Velho Testamento, que estava respondendo o que Deus estava fazendo ali. Toda pregação, para ser usada poderosamente por Deus, ela precisa estar centrada nas Escrituras. Por isso, a maioria dos pastores reformados defendem, e eu faço coro com eles, que o melhor sistema de pregação chama-se sermão expositivo. Por quê? Porque isso preserva o próprio pregador, para que ele fique firmado na Escritura. Qual que é o papel dele? Ler a Escritura, expor a Escritura e ajudar o povo de Deus a aplicar a Escritura ao coração. Isso é fundamental. E às vezes nós estamos ouvindo muita gente que tem muita opinião, mas que não necessariamente a opinião nasce da Escritura do que a palavra de Deus ensina. Então a pregação precisa ser bíblica, e a gente aprende isso com a pregação de Pedro, numa coerência com toda a palavra de Deus. Eu disse que a segunda questão elementar aqui é que foi uma pregação cristocêntrica. E como a gente sabe que é cristocêntrica? Porque no verso 22, por exemplo, quando ele então explica primeiro o cumprimento da profecia do profeta Joel, e aí agora ele está dizendo por que tudo isso aconteceu. Lá então, um pouco mais à frente, no verso 22, o que ele fala? Ele volta o olhar daquela multidão de pessoas para a figura de Jesus. Verso 22, ele lembra, vocês viram os milagres dele, vocês viram a vida dele, vocês viram que ele foi aprovado por Deus. O que ele está fazendo no verso 22? Ele está dizendo, vocês são testemunhas, inclusive oculares, de que Jesus de Nazaré era divino, de que Jesus de Nazaré, ele foi enviado pelo Pai. Jesus de Nazaré é o Cristo. Mas ele não para aí, apontando para a vida de Jesus, mostrando que Jesus era apenas alguém enviado pelo Pai, ou apenas dizendo sobre a sua divindade. Ele então fala da morte. Verso 23. E ele fala da morte a partir de duas perspectivas. Você precisa lembrar que muitos daqueles estavam na crucificação de Jesus. Muitas daquelas pessoas gritaram com a multidão, crucificam, crucificam, crucificam. Quando que isso aconteceu? 53 dias antes desse evento. As coisas estavam vivas na memória das pessoas. E aí o que Pedro diz? Que Deus, sabendo de tudo, conforme o seu desígnio e propósito, usou a iniquidade do coração deles e o fato deles terem se juntado com os gentios para matar Jesus. E Pedro diz, e vocês o crucificaram. Ele era divino. Segunda coisa, ele morreu. E vocês sabem que ele morreu. Mas aí a partir do verso 24, ele gasta bem mais tempo para falar sobre uma terceira coisa. Ele ressuscitou. Vocês o mataram. Ora, ele precisava argumentar mais alguma coisa? Se boa parte daquelas pessoas estavam lá, se boa parte daquelas pessoas desejaram que Jesus fosse crucificado, se boa parte daquelas pessoas ali comentaram durante dias sobre isso,
Ele não precisava gastar muito tempo com essa questão. Mas aquele homem que padeceu no madeiro, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E isso tinha implicações gigantescas para aquela audiência. Porque ele disse que morreria e ressuscitaria. E agora o que Pedro está dizendo, aquilo que ele afirmou, aconteceu. E se ele ressuscitou, ele é quem ele disse ser. E ele disse, quantas vezes eu e o Pai somos um. Quantas vezes ele disse que ninguém podia vir ao Pai a não ser por ele. Quantas vezes ele afirmou que ele foi aquele mandado pelo Senhor. Que a vontade dele, a comida dele era fazer a vontade do Pai. E ele então demonstra de maneira bíblica, mas dizendo também, nós fomos testemunhas. Lembra lá? Dentro desses 50 dias de intervalo, 40 dias Jesus aparecendo para os discípulos, dos quais Pedro teve o privilégio, inclusive, de ser tratado pessoalmente pelo Senhor, na crise que ele estava vivendo. O apóstolo Paulo vai dizer assim, que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas. Atos começa dizendo que Jesus comeu com eles. E é uma pregação cristocêntrica, porque no verso 33, depois de falar então da sua divindade, depois de falar da sua morte e ressurreição, ele diz, e ele foi exaltado. O salmista quando diz assim, que ele está à direita, exaltado, ele se referia a Jesus Cristo que vocês mataram. Ele não apenas ressuscitou, mas ele subiu aos céus e ele está sentado à direita do Pai, porque ele reina sobre todas as coisas. Bíblico, cristocêntrico. Aqui tem algumas pessoas que são pregadores. Aqui hoje. Tem o pastor Rony que está aqui, pastor Silas que está ali, pastor Jair que está um pouquinho mais atrás. Eu não sei se eles já passaram com uma experiência de você ser interrompido no meio de uma pregação. Não é uma coisa muito comum, né? Teve uma vez que eu passei muita raiva. Mas como Deus tratou o meu coração? Eu passei raiva porque eu sou pecador mesmo. Eu era missionário. Tinha uma senhora que se converteu. Eu descobri essa senhora. Ela não andava, tinha tido um AVC. Não tinha cadeira de roda. Então a gente pegava um carrinho de mão. Juntava um monte de almofada. Colocava ela no carrinho. E Deus prova a gente em umas coisas pequenas, irmãos. Porque eu nunca vi um carrinho ranger tanto. Aí pegava a mulher no carrinho, e ela saía desfilando. Porque pensa, a mulher ficava presa na cama o dia inteiro. Aí uma vez no domingo, a gente ia com ela para a igreja. E o carrinho cantando, e ela... Parecia assim uma política, assim, época de eleição, né? E ela não tinha costume, na igreja, de ficar igual vocês estão, assim, ó, tanto que vocês estão me ajudando, né? Todo mundo caladinho, ouvindo, né? Eu começava a falar, porque é o pecado. Aí ela fala assim, é isso mesmo, gente, negócio de pecado, eu vivi no pecado a vida inteira, esse negócio de pecado. Amém, minha irmã. É como eu ia dizendo, que o pecado destrói mesmo, gente, mas destrói. Então ela fazia um bate e volta comigo assim, né? O povo aqui era para ser mais comedido. Mas o problema é que Pedro chega a um clímax no sermão dele. Verso 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse é o clímax da pregação de Pedro. Aquele homem que vocês matou era o Cristo,
o Messias que vocês esperavam. Vocês mataram o Messias, mas o Messias não era só Messias, o Messias era Kyrios. Kyrios. Kyrios é Senhor. Senhor com S maiúsculo. Ele era o próprio Deus que visitou vocês e vocês o crucificaram. Aí foi a hora que eles não aguentaram. Eles entraram no meio do sermão de Pedro. Diz o texto, olha só. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração. Irmãos, essa palavra para aflitos em seu coração é uma palavra grega muito forte. Ela aparece exclusivamente nesse texto, nesse versículo. E a melhor tradução para ela era: feridos em seus corações, feridos de morte em seus corações. Você pensa, um judeu agora entender. Eu gritei: crucifica-o, crucifica-o, solta Barrabás, crucifica-o. E ele era o Cristo, e o Cristo era o próprio Deus. E agora, no poder do Espírito Santo, numa pregação cristocêntrica, bíblica, a confrontação chega ao coração deles. Sabe que a gente consegue imaginar para um judeu o que foi isso? Quando, como se diz, né? O pessoal mais novo não sabe o que significa não. É que antigamente um negócio chamado orelhão. E mais antigamente a gente usava ficha. Então, é de lá que vem isso que eu vou falar. Imagina quando caiu a ficha. Irmãos, eu não consigo dimensionar para um judeu religioso o que foi entender isso naquele momento. Eu só sei que foi algo tão forte que o autor bíblico usa uma palavra específica para dizer: eles estavam feridos como de morte dentro do coração deles. E eles então dizem: o que faremos, irmãos? O que faremos? A pregação bíblica, a pregação cristocêntrica, ela confronta os nossos corações, ela confronta as nossas mentes. Esses dias eu fiz uma pregação aqui sobre um aspecto central disso tudo que nós estamos falando, que é o senhorio de Jesus. Eu estava aplicando à luz do texto bíblico, quando Jesus diz que se alguém quiser ser um discípulo dele, tem que tomar a cruz, negar-se a si mesmo, tal. E quando eu terminei o sermão, um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, que bênção essa palavra, mas se o senhor continuar pregando isso, a igreja vai esvaziar. Será que esse tempo nós vamos viver? Que à medida que o Evangelho confronta a mente e o coração, as pessoas preferem sair? Que seja assim, mas que o Evangelho seja pregado como o Evangelho, muitos querendo ou muitos rejeitando, porque o papel da proclamação e da pregação com fidelidade é sim conduzir os que ouvem o Evangelho a entenderem que ninguém é neutro, ninguém é imparcial. Não existe essa coisa de ser meio amiguinho de Jesus, está mais ou menos com ele, e eu estou também com o diabo e com o mundo. Não, ou eu sou dele, ou eu sou filho dele, ou eu tenho um relacionamento com ele, ou eu não tenho nada dele. Nada. E como eu disse, como que eu sei, Jean, sei, consigo diagnosticar até certo ponto a saúde minha como pregador, quando a palavra me confronta, porque se ela não me confrontar, alguma coisa está errada. Pedro confronta aqueles homens. Voltando lá, para a gente já ir
caminhando para o final. Voltando lá no mar de Tiberíades, Jesus ressurreto, como eu disse, ali uns 15, 16, 17 dias depois da ressurreição, antes do Pentecostes, Pedro arrebentado, humilhado, abandonando o projeto de ser pescador de homens para voltar a ser um pescador de peixes, influenciando o outro, porque uma cambada foi com ele. Por que Jesus não chega lá e tem uma conversa mais ou menos assim com Pedro? Pedro, eu te amo. Mas por que Jesus falou isso para Pedro? Não seria mais confortável para ele? Por que Jesus também não falou só uma vez? Falou 3. Por que Jesus resolve? Senhor, o homem está doído, o homem está machucado. Senhor, esse negócio de falar 3 vezes, o senhor sabe que vai mexer com ele. As grandes mudanças acontecem no coração humano, mas o coração humano é corrupto. Ele é a fonte da vida, como diz Provérbios. Mas o profeta também diz: terrível é a corrupção do nosso coração. E Jesus disse que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, meu irmão, minha irmã, entenda, porque Deus o ama, porque Ele tem um propósito para a sua vida. É que muitas vezes Ele toca onde dói. Ele trabalha aquele lugar escondido que você queria deixar neutro, amortecido. Você nem queria olhar e ver alguma coisa ali. É por isso que quando a gente vem para a igreja, por exemplo, semana passada nós estávamos aqui na ceia, examine-se, pois, o homem. Tem que ter exame, irmãos. Temos que deixar a palavra nos confrontar. Por quê, irmãos? Mesmo que isso doa às vezes, incomode muitas vezes. Às vezes o que a gente quer não é Jesus dizendo para a gente: olha, você me ama? A gente quer ouvir Jesus dizendo: eu te amo, meu filho. Mas tem coisas que precisam ser tratadas. E sabe qual é a maior desgraça que está acontecendo com o tipo de pregação que nós temos visto nos nossos dias? É que ela não trata o ego, ela infla o ego. Inflar o ego é a maior desgraça que um pregador pode fazer para um pecador, porque ele está tornando ele 2 vezes mais filho do inferno, ao invés de estar apresentando a graça de Deus. A graça de Deus nos chama a uma reconciliação, mas a reconciliação sempre acontece com a resposta que Pedro deu no final do sermão dele. O que faremos, irmãos? Arrependam-se. O Evangelho sempre desnuda o nosso mal para trazer a boa notícia. Mas não adianta querer trazer a boa notícia sem a pessoa não entender a má notícia. A má notícia é que o seu pecado é contra Deus. E que se você não está em Cristo, você está debaixo da ira de Deus. E que Deus não negocia isso. Por que Deus não negocia? Porque Ele é santo, Ele é totalmente santo, e Ele é justo, e Ele é verdadeiro. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia é que Deus fez aquilo que era necessário para te perdoar, para te santificar, para te redimir, para te restaurar. E tudo isso passa por onde? Por um entendimento do que a Bíblia está ensinando, pela vida de Jesus, sua obra, sua morte, sua ressurreição, e por uma confrontação da sua mente e coração, onde você reconheça: como eu preciso dele. Se isso não acontece, não é evangelho. Não é evangelho. Mas naquele dia, 3.000 pessoas entenderam. Quero concluir desafiando você algumas coisas. Em Mateus 22, 29, Jesus confronta os saduceus. Os saduceus negavam a ressurreição.
Era um grupo religioso da época, talvez menos influente apenas do que os fariseus. E eles negavam que a ressurreição era bíblica. E Jesus diz assim: vocês erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Aquela seita pegava o Velho Testamento para ensinar uma coisa que o Velho Testamento não ensinava. E Jesus diz: vocês estão errando por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês estão duvidando do poder de Deus ressuscitar, mas vocês estão duvidando porque vocês não conhecem as Escrituras. Irmãos, será que nós também não estamos errando por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus? Qual deve ser a nossa busca das Escrituras? Nós não podemos esperar apenas que o pregador seja bíblico na sua pregação. Nós precisamos cobrar de nós mesmos sermos pessoas bíblicas, que buscam conhecer a palavra, que nós cremos ser a regra de fé e prática do cristão, porque ela é inspirada, ela é inerrante. E nem sempre conhecer as nuances da Escritura é uma coisa simples. Porque por mais que Deus tenha falado na língua nossa, dos homens, e tenha se aproximado de nós, nós estamos falando de verdades eternas. Então nem tudo é simples de compreensão. Mas nós vamos nos dedicar. Não só quem sobe ao púlpito para pregar. Se todo sermão precisa ser cristocêntrico, lembrando da divindade de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, da exaltação de Jesus, o fato de que Ele está vindo uma segunda vez em poder e glória, se todo sermão tem que ser assim, é porque o povo de Deus tem que ser cristocêntrico. Não é o sermão que tem que ser cristocêntrico apenas, são nossas vidas. A gente é auxiliado pelo Senhor quando a palavra é pregada e ela nos lembra quem é o Senhor da igreja, aquele que é a cabeça, aquele que precisa governar sobre nós. Então, o sermão cristocêntrico é para que nós sejamos uma igreja, um povo cristocêntrico. E as coisas estão interligadas, porque como vamos poder ser cristocêntricos se não conhecemos o que Jesus ensinou? Precisamos conhecer o que Ele ensinou. E precisamos agora aplicar isso com humildade, com quebrantamento, com submissão, com amor. E dentro dessa perspectiva, talvez a gente precise orar, como o salmista no Salmo 139, ele termina o Salmo e ele faz uma oração, essa oração mexe muito comigo. Porque ele diz assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Às vezes, o nosso coração se endurece de tal maneira que a gente não pede para o Senhor ver se há algum caminho mau. A gente pede para o Senhor não olhar o caminho mau. Fazer de conta que não existe caminho mau. O caminho da salvação é arrependimento. Mas o caminho da vida com Deus também é arrependimento. Então nós precisamos, sim, constantemente sermos confrontados pela palavra de Deus. Para quê? Para que haja perdão, para que haja cura, para que haja transformação, para que os caminhos maus não nos desviem do caminho eterno. Que nessa manhã, ao ver o modo com que Pedro pregou esse primeiro sermão da história desde a descida do Espírito Santo, que nós, meus amados irmãos, busquemos ser um povo que honra esse legado, um povo bíblico, um povo cristocêntrico, um povo que está aberto. Senhor, aquilo que precisa ser tratado, fala com a gente, para que haja arrependimento, haja cura, haja mudança, haja transformação. Senhor, nos ajude a sermos esse arauto nesse mundo, com guerras, rumores de guerras, confusão. Senhor, nós sabemos que o Senhor governa a história. Sabemos por quê? Porque a Tua palavra nos diz isso. E sabemos que Cristo reina.
E assim, Senhor, nos ajude a sermos esse povo quebrantado, porque nós é que temos uma mensagem de salvação e esperança para um mundo caótico. Que nessa manhã, tudo isso seja aplicado aos nossos corações. E quem sabe se você está como Pedro estava lá em João 21. Lembre do seu Senhor. Ele traz para junto, para te restaurar. Mesmo que Ele tenha que tocar no que dói. Porque o seu lugar não é com a rede no mar de Tiberíades. O seu lugar é cumprindo o propósito que Ele tem para você. Curva a sua cabeça, vamos adorar o Senhor. Porque aquele que reina, Ele está no meio de nós através desse Espírito que Ele derramou. Aquele que reina está sobre o trono. Clame ao Senhor, para que Ele te dê sede pela sua palavra. Nessa manhã, clame ao Senhor, fale: Senhor, me faz um discípulo centrado em Ti. Mente, coração, palavras. Deixa o Espírito Santo falar com você, meu irmão, minha irmã. Se há alguma coisa que precisa ser confrontado, mas pastor, o que eu faço? A palavra dessa manhã está dizendo: arrependa-se. É arrependimento, é voltar de novo, é se prostrar diante do Senhor, é clamar a Ele. E se você não está dando conta sozinho, é trazer irmãos e irmãs que seguem Jesus como você e falar assim: meu irmão, ore por mim, eu tenho lutado com uma coisa que tem me derrotado, mas eu quero vencer. Junte-se comigo em oração pela minha vida. Às vezes a gente precisa disso também, porque isso é bíblico. Outra vez diante de Ti abro meu coração, meu clamor, Tu escutas. Vamos ficar em pé, vamos orar. Faz